Olá, você que está preocupado em como ajudar uma pessoa que está muito nervosa ou que está se preparando para fazer um Enem amanhã, eu tenho uma conversa para ter com você. Você sabia que quanto mais pressão interna nós temos, o cérebro e o sistema nervoso tem, menor é a capacidade de dar resultados? A gente tem preparado os professores, coordenadores, escolas, pais, tem transformado os nossos estudantes em máquinas de dar resultados. A competitividade da sociedade, a competitividade de mercado tem cada dia mais exigido esforços sobre-humanos que dão efeitos terríveis na saúde mental dos nossos jovens. Os jovens têm deixado de namorar, os jovens têm deixado de ler outras coisas, de assistir a filmes, têm deixado de fazer esportes, fazer atividades físicas, fazer coisas que toda medicina, toda sociedade prescreve na idade adulta e tem proibido os jovens de fazer isso, tem proibido os jovens, na verdade, de serem felizes para passar nessa fresta apertadíssima que são os vestibulares e o Enem. Há um paradoxo acontecendo. O Enem, por exemplo, tem ficado cada vez mais complexo e os alunos têm ficado cada vez mais pobres intelectualmente. Os smartphones, que literalmente significam telefones inteligentes, paradoxalmente têm criado uma humanidade mais tola, uma humanidade mais ignorante, uma humanidade intolerante à leitura e que vai se tornando intolerante no conhecimento, nos pensamentos, e por causa dessa tecnologia que são os smartphones, nossa relação com ela, na verdade, a gente tem estudado menos. A gente tem tido menos paciência para a leitura. Quando a gente quer fazer uma reflexão mais profunda com os nossos estudantes, eles dizem: professor, você fez aí um textão. Eles acham que a gente está falando demais. Cuidado com esses métodos hipermotivacionais. Você é bom, você vai vencer, você está preparado, acredite em você. Eu tenho muito cuidado com isso. Porque quando você prepara uma pessoa só para vencer, apesar de você acreditar que está fortalecendo ela, você está enfraquecendo ela. Porque os grandes feitos humanos, as grandes conquistas humanas, são adquiridas com persistência e com segurança. E não com essa falsa crença, a crença de conseguir a qualquer custo. A gente tem despreparado muito os nossos estudantes para lidar com a frustração, para lidar com as perdas. Porque quando a gente prepara só para vencer, quando o estudante desse perde um vestibular ou um Enem, a frustração é tão grande, a sensação de fracasso é tão grande que traumatiza o sistema para outros vestibulares, para outros Enems. Então o que a gente precisa fazer é preparar os nossos estudantes, eles saberem que tem uma família apoiando eles, que um pai e uma mãe vai apoiar eles a fazer quantos vestibulares e quantos Enems forem necessários para eles serem uns vencedores. Para saber que um vestibular e um Enem é só uma etapa, uma pequena etapa da vida, e que não precisa jogar essa pressão toda, essa exigência, essa ansiedade. E não há como não ter ansiedade quando a coisa mais importante da vida se torna o vestibular ou o Enem. Eu sei que parece uma coisa louca para alguns pais isso que eu estou dizendo. Realmente, se você refletir profundamente, você vai perceber que um Enem, um vestibular, não é mais importante do que a saúde do seu filho. Não é mais importante do que a felicidade do seu filho. Tenho certeza que você não gostaria de ver um filho deprimido ou cometendo um suicídio porque não obteve uma aprovação. E saibam que os números de tentativa de suicídio ligados a frustrações escolares têm crescido muito em nosso país. E a última coisa que eu gostaria de falar foi um pedido de um amigo, é sobre minha opinião sobre a questão da proibição de pessoas que são contra os direitos humanos, de opiniões contra os direitos humanos nas redações. Vamos lá. Sabe o que eu penso? Eu não sou contra os direitos humanos, muito pelo contrário. Eu acho que os direitos humanos é a carta da felicidade.
Se a humanidade respeitasse a Carta dos Direitos Humanos, nós seríamos mais felizes, seríamos seres mais íntegros, teríamos mais dignidade, menos violência. Bom, mas o que eu gostaria de falar sobre essa proibição é que eu não concordo com ela, por um simples motivo. Porque a gente não evolui nas discussões sobre direitos humanos com coibição, com coerção, fazendo leis contrárias. A gente evolui com tolerância, com educação, com diálogo. A gente precisa discutir os direitos humanos nas famílias, nas escolas, e não fazer proibições, porque isso no mínimo é injusto. Sabe por quê? Porque um candidato a pré-presidente, que é o Bolsonaro, é contra os direitos humanos. E por que ele pode ser contra os direitos humanos como deputado? Porque um senador pode ser contra os direitos humanos? Porque um jornalista que faz um programa Tolerância Zero pode se manifestar contra os direitos humanos? E um estudante numa redação não pode se manifestar contra os direitos humanos? Eu acho que essa proibição pode ser também contra os direitos humanos. E eu desejo amanhã que você faça uma prova em segurança, que você faça uma prova com atenção e não com tensão. Atenção plena, respiração, saber que aquilo é só um momento da sua vida e que você vai dar o seu melhor, independente do resultado. Que o resultado é apenas uma parte do processo e que o processo pode ser longo e a coisa mais importante para os vencedores, para aqueles que conquistam grandes resultados na vida, é a determinação, a persistência, o apoio social, saber que tem pessoas, tem amigos, tem sua família, tem mestres, tem professores que estão por trás de todo o seu resultado. Que o seu resultado não depende só de você, mas de toda uma cadeia alimentada principalmente de amor, de apoio social e de segurança. Claro, como eu não poderia deixar de trazer a cultura popular para nos respaldar nesse vídeo, eu vou trazer o Raul Seixas e o Paulo Coelho na música que eles falam Tente Outra Vez. Olha que exemplo de resiliência. Eles dizem: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. E aí eu gostaria de fechar com a frase do grande mestre brasileiro do teatro, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o Augusto Boal, que dizia: a direção da caminhada é mais importante do que o tamanho do passo. Se não for dessa vez, haverão outras. Caminhe, 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 tenha persistência e confie que no momento certo essa vitória também será sua. Um grande abraço, tudo de bom. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguma pessoa, marque o nome dela aqui, comente, curta, compartilhe e agradeço pela sua atenção. Tudo de bom.